CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Bom dia, Marco. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Em meio a essa onda de calor que a gente está passando, vivendo, né? Hoje, inclusive, muito calor. Onde tem árvore, tem toda a diferença, né? Não tenha dúvida, Fernanda. Eu rodei esse ano 2025 uns 53 municípios, conversei com todos os prefeitos, eu tive condições de agendar. Eu percebo que os gestores municipais, eles não estão ainda entendendo a gravidade das mudanças climáticas, né? E as cidades estão pagando um preço, 38 graus, 38,5. E tem um fator aí grave, que é a baixa umidade do ar, principalmente da região interiorana. Então, além da alta temperatura, você tem a baixa umidade. E uma das soluções baseadas na natureza, um conceito novo agora, soluções baseadas na natureza, é a arborização. A escolha das árvores certas para o lugar certo. Por isso que precisa ter um plano de arborização, um plano municipal de arborização com qualidade, bem feito, bem redigido, adaptado ao microclima local. Por isso que um plano não pode ser igual ao outro. Tem topografia, tem vento, tem o tipo de solo, você tem a temperatura média anual, você tem o período de chuvas. Então tem diferença o microclima de uma cidade para outra, às vezes vizinha. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem Viana e tem Domingos Martins. Tem diferença. Domingos Martins está lá na montanha, Viana está na baixada. Então tem diferença de temperatura, tem diferença de umidade, o vento. Então a escolha das espécies, ela é fundamental. E espécies brasileiras, que nós temos aí uma abundância de espécies voltadas para a arborização, que não estouram calçada, que resiste ao vento, às chuvas que estão mais intensas, concentradas num determinado período. Você viu o que ocorreu ontem em Santa Catarina, aqui depois do calor extremo, aquele temporal de inundar uma série de cidades. E vento forte. São Paulo, por exemplo, tem queda de árvores constante. Por quê? Está faltando uma equipe mais qualificada, mais numerosa de pessoas para avaliar, para acompanhar a saúde dessas árvores. Como é que estão as raízes, como é que está o caule, ela resiste a uma árvore muito, muito velha, uma árvore que já está, de certa forma, em declínio. E outra coisa importante, Fernanda, além da arborização, que a gente vai dar uma ênfase daqui a pouquinho, é a poda. Se eu faço a poda mal feita, sem técnica, sem um mínimo de condição, principalmente num período igual esse, ontem, por exemplo, a prefeitura estava fazendo poda aqui em Jardim da Penha. Uhum. Aí você fala, mas peraí, nós estamos em dezembro, janeiro, temperaturas altíssimas, a não ser que fosse uma poda de correção para evitar contato com fio elétrico. Não é época de poda. Poda é maio, junho, julho, onde a temperatura diminui. E as podas mal feitas, a planta vai enfraquecendo, aí fala, a árvore caiu porque uma série de podas ao longo de décadas foram mal feitas, a árvore foi perdendo vigor, foi perdendo força, foi adoecendo e ela acaba caindo. Aí coloca a culpa na árvore. Eu acho que é muito importante a gente parar para refletir sobre isso. E eu sinto que os gestores municipais, é o que eu falei logo no início, eu rodei, praticamente foram 55 municípios, conversei com 55 prefeitos. Quase nenhum tem ainda a ideia da dimensão do problema em relação às mudanças climáticas. E nós vamos pagar um preço, quem vai pagar o preço é a população. Então está na hora de colocar a arborização como política pública. Eu não sei se você viu uma reportagem, acho que foi anteontem, do JN, em que eles mostraram 2 bairros, um do lado do outro em São Paulo. E, se eu não me engano, era Morumbi e Paraisópolis, não é isso? E a diferença de temperatura era de mais de 4 graus. Porque Morumbi é toda urbanizada e Paraisópolis não. Eles estavam a uma rua de diferença. Ali mostra a diferença, inclusive, social, a diferença de investimento, a diferença... Você imagina a sensação térmica, porque a diferença é 4 graus, mas a sensação dentro das casas é muito maior, onde você não tem arborização. A árvore, ela diminui a temperatura entre 5 até 10 graus. Vai depender da localização da espécie que você plantar.
Então, ainda os gestores não entenderam isso, que você tem que entrar na política municipal, é política pública, é política de saúde pública. Eu fico imaginando como os idosos estão sofrendo agora, principalmente idosos que não têm um acompanhamento, com desidratação, com problemas renais, problemas cardíacos, elevação da pressão sanguínea, tudo relacionado às altas temperaturas, essas ondas de calor. Então, é muito importante a arborização nas vias, nos espaços públicos, em frente, nas áreas degradadas, no entorno da cidade. Se eu recupero o entorno da cidade, eu começo a refrescar a cidade, e a arborização não só refresca, ela aumenta a umidade do ar. E a umidade do ar, ela está relacionada diretamente com a nossa saúde. Ar seco, ar com baixa umidade, né, adoece as pessoas. Então, as plantas, elas realizam um fenômeno chamado evapotranspiração. Elas transpiram igual nós, só que através dos estômatos, que são os poros das plantas. Então, elas lançam para o meio ambiente oxigênio, mais vapor d'água, grandes quantidades. Então, vai mantendo a cidade com uma umidade saudável da população. Então, além de diminuir, dá conforto térmico, ela melhora a umidade, ela drena a cidade, ela diminui a quantidade de água nas vias, nas encostas ela segura o solo, evita erosão, evita desmoronamento e evita assoreamento nos rios, nos nossos canais. Que 2026 chegue com planos de arborização para as nossas cidades, né? Isso, e o gestor mais consciente da necessidade de implantar uma política municipal de arborização e inserir como política pública, política de saúde pública, tá bom? Tá bom. Marco, quer botar na nossa enquete? Ó, nós estamos perguntando aí o que você deseja para 2026. Te dou 4 opções, tá bom? Saúde, dinheiro, paz para o mundo, o que vier tá bom e é lucro. Saúde, 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 saúde. Eu já votei. Muito bom, Marco. Muita saúde para você em 2026 e até o próximo ano. Para nós todos. Um feliz ano novo para todos nós. Que a gente faça uma reflexão sobre o que a gente fez, o que a gente pode melhorar como ser humano, né, Fernanda? É isso, Marco. É isso mesmo. A gente se melhorando como ser humano, a gente melhora até o meio ambiente e o clima. Melhora tudo. Melhora tudo. Tudo de bom para você, hein? Tá bom. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.